bem? Aqui é o professor Wagner, assessor pedagógico do SAI Digital. Estamos aqui hoje para falar com vocês sobre um tema muito interessante, a BNCC. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a Base Nacional Comum Curricular, qual o seu objetivo e também já vamos navegar um pouquinho sobre a ideia de até qual tempo eu tenho para estar alinhado a esse novo documento. Vamos lá? Como sabemos, a BNCC já está sendo falada e até mesmo sendo especulada há uns 3 anos. Desde o ano ali de 2014, 2015, as redes sociais e demais documentos de informação começaram a citar esse novo documento normativo que vai delinear os caminhos da educação pelos próximos anos. A BNCC, em 2017, ela teve a sua homologação oficial e podemos dizer que ela foi, de certa forma, desmembrada. Por quê? A BNCC, devido à reforma do ensino médio, que é um outro tema que nós também abordaremos em um outro momento, ela começou a ter que ser dividida em 2 partes. Então, em 2017, a BNCC foi homologada para educação infantil, ensino fundamental anos iniciais e ensino fundamental anos finais. Mas vamos falar sobre a base. O que é esse documento? Em si, como eu já disse, a BNCC é um documento normativo. Ele vai delinear e vai respaldar os objetos essenciais de aprendizagem que todo aluno no nosso país deve ter. Isso é muito importante, porque as palavras que mais fazem ênfase à BNCC é uma formação integral e equidade. Ou seja, a partir do momento que o documento foi homologado, todos os estados, municípios, escolas e instituições deverão organizar o seu PPP, o seu projeto político-pedagógico, a sua organização curricular conforme um documento único, que é a Base Nacional Comum Curricular. Qual é o objetivo dela? Como eu já disse, o principal é o desenvolvimento integral do aluno. Ou seja, ele vai começar desde a educação infantil a desenvolver a sua parte atitudinal, a sua parte cognitiva e também o procedimental. Então, tá aí uma mudança que nós temos que prestar atenção. Quando eu falo de BNCC, educação infantil e ensino fundamental, eu estou dizendo que formação integral não é aquele tempo integral na escola, mas o aluno sendo formado em todas as suas instâncias de processo de aprendizagem. Outra coisa interessante que nós temos que ter em mente, já desde agora, é o tempo que nós teremos para a aplicação da BNCC. Como a mesma foi homologada em 2017, nós teríamos um prazo de 3 anos para que isso ocorresse, mas nós já estamos em cima do tempo. O ano já se passou. 2017 e 2018 já se foi. E em 2019 é o momento de nós organizarmos os documentos internos da escola, para que em 2020 a base oficialmente comece a ser colocada em prática. Outra questão muito levantada quando nós falamos de BNCC é a parte diversificada. E aí está um quesito que muita gente fala: BNCC é ou não é currículo? A parte diversificada se refere a 40% dos conteúdos da base que ficarão a critério dos municípios, estados ou da própria instituição estabelecer conforme a realidade, ou seja, a regionalização de cada escola. Então, a base em si, ela traz consigo as competências gerais, as competências específicas por área de conhecimento, as competências específicas por componente curricular e assim ela vai se desenrolando nas chamadas habilidades, estruturadas em unidades temáticas ou até eixos de aprendizagem. Com isso, o que seria essa parte diversificada? É exatamente isso. Além disso, que já foi pré-estabelecido pela base, tanto estados, municípios quanto a própria instituição, ela terá uma liberdade de 40% dos seus conteúdos serem escolhidos por ela. Então, um exemplo que nós podemos colocar: algumas regiões do Brasil ou alguns estados estão incluindo dentro da base uma educação visando a formação tecnológica do educando. Então, não existem habilidades específicas
dentro de uma matéria, um componente curricular de tecnologia. Entretanto, existe a competência 5, que fala de cultura digital. Isso é algo que nós devemos pensar. Essa parte diversificada, ela fica a critério da escola. Entretanto, ela deve estar alinhada a esse outro 60% que já é estabelecido pela Base Nacional Comum Curricular. Agora nós iremos falar sobre o que a base é e o que a base não é. Uma coisa importante é nós termos em mente que a base não vem destruir nenhum documento legal já existente. Como que funciona a nossa estrutura legal? Nós temos o nosso maior documento, a Constituição. Esse documento que rege toda a vida e todos os direitos humanos dentro do nosso país. Ele que garante a nossa soberania como nação. Depois da Constituição, nós temos também a LDB, um dos nossos documentos que mais alterou artigos e cláusulas legais no setor da educação. Depois nós temos o Plano Nacional de Educação, né? E, como muita gente conhece, os nossos PCNs. O que acontece? Esses documentos ainda permanecem. São eles que vão proporcionar toda a base e a fundamentação para esse novo documento, a BNCC. Ou seja, a BNCC, quando ela foi ser construída, ela buscou nesses documentos questões essenciais para a sua estruturação. Então, por exemplo, as áreas do conhecimento que serão abordadas dentro da BNCC, elas já eram existentes nesses documentos anteriores. Educação integral, algo que tanto a base nos força a seguir e tentar cumprir. Isso também já existia, ou seja, a base dentro de uma escala, ela está abaixo desses documentos já existentes e se fundamenta nos mesmos para criar tudo aquilo que nós temos hoje como estrutura de uma base comum para todo o ensino no nosso país. Então, Constituição, LDB, PCNs e BNCC são documentos diferentes, mas que estão interligados por objetivos comuns. Outra coisa interessante, como já falamos em outros momentos, a BNCC, ela não é currículo. Esse discurso está meio óbvio e dito várias vezes. Mas por que nós dizemos isso? Vamos trazer um exemplo básico. A BNCC seria os tijolos de uma casa, o telhado, o cimento, toda essa estrutura separada, desmembrada. Isso é a BNCC. São estruturas e bases para se construir uma casa. Agora, o currículo em si. O currículo em si já é a parede levantada, com esses tijolos, já é o telhado colocado no lugar, já é o piso pronto. A BNCC são os materiais e as ferramentas necessárias que darão esse nome mesmo, a base, o fundamento para a construção do currículo. Outra coisa importante é referente à metodologia, o planejamento, encaminhamento metodológico. A BNCC, claro que ela vai motivar e fomentar um novo encaminhamento e um planejamento constantemente inovador. E isso, para nós que somos da educação, é extremamente necessário. Só que é importante lembrar, o planejamento, o modo de ensinar, a metodologia de ensino, ela se concretiza na sala de aula, pelo professor. Por isso, o professor ainda permanece tendo a autonomia e toda a liberdade e responsabilidade de organizar o seu planejamento. Só que o mesmo terá que estar em consonância e ir ao encontro da BNCC. Por hoje, é isso que nós vamos falar, mas o conhecimento não para aqui. Eu gostaria de convidar você a visitar o nosso blog. Lá nós temos links, textos e muito mais informações detalhadas que vão auxiliar você e a sua escola nesse processo de estudo e aplicação da BNCC. Caso você tenha dúvidas, apenas nos encaminhe no nosso blog @saidigital.com.br. Precisando, é só mandar o seu e-mail e nós vamos te auxiliar. Um grande abraço!